Falando hoje rapidamente sobre Eu Servi o Rei da Inglaterra, do autor tcheco Bohumil Hrabal. Eu já vou adiantar que não é uma indicação fácil, mas é um livro que vale muito a pena ser comentado. E eu também estou querendo canalizar um pouco mais de sorte, porque eu quero demais ler Uma Solidão Ruidosa, que dizem ser o livro mais famoso e também o melhor desse autor aqui, que consideram como sendo um dos melhores do século XX e está totalmente esgotado. Então, Companhia das Letras tem interesse, existe esse interesse, então por favor relancem o livro, mas vamos falar hoje então sobre Eu Servi o Rei da Inglaterra e o que foi que eu achei dessa leitura. É um livro que foi escrito na década de 70, parece que foi lançado oficialmente só na década de 80, então assim, um lançamento meio conturbado, não sei, não tenho muita noção assim do qual foi a motivação de ter postergado tanto o lançamento do livro, mas é um livro cômico, bastante humor negro, mas a pegada cômica assim muito forte. Então, se vocês gostam dessa literatura um pouco mais satírica, é possível que vocês gostem disso aqui, mas literatura satírica, claro, de humor negro, um pouco mais pesado. Não chega a ser um Cândido da vida, tá mais para um Ardil 22, em termos de conteúdo, assim, mais ou menos, mais pesado do que um Ardil 22, para ser sincero, em que a gente vai acompanhar a vida desse aprendiz de garçom que vai desde vendedor de salsicha até se tornar um milionário. Então vai contar sobre todo o progresso que essa pessoa tem e é contado em primeira pessoa e é uma leitura muito tranquila, muito linear, muito fácil de acompanhar, não é muito confuso. Às vezes tem algumas leves digressões em que o autor vai focar em descrever minúcias, mas nada que faça com que você se perca do panorama geral. Então é uma leitura que não vai te desafiar nesse sentido. Para ser bem sincero, em termos até de temática, eu acho que para o público de hoje atual, ele também não seja tão chocante assim. Mas tem passagens que são bem violentas, são passagens bem pesadas, bem intensas. Também tem algumas passagens aqui meio eróticas, quase com um pé no pornográfico, mas do jeito que esse narrador em primeira pessoa fala dessas passagens, desses eventos, desses acontecimentos, que é de um jeito muito sério, muito corrido. Então você não sente choque. Tá? Eu vou dizer que parece ser escrito realmente para falar sobre algumas dessas coisas absurdas e outras mais íntimas, mas não com o intuito de causar choque no leitor, se é que isso faz sentido. E apesar de ser um livro antigo, né, da década de 70 tal, eu vou tentar ao máximo evitar spoiler, porque eu acho que tem, claro, uma discussão que tem que ser feita a respeito da conclusão do livro, e eu não vou entrar nessa conclusão, e eu vou tentar passar para vocês o que eu não gostei e o que eu gostei. Então o que eu não gostei? O livro é dividido em 5 capítulos, e eu principalmente não gostei por conta dos 2 primeiros. Basicamente, se você aguentar passar pelos 2 primeiros, eu acho que o resto do livro melhora demais. E eu acho que é uma coisa muito pessoal minha, porque eu não gostei por conta da estética mesmo da escrita, da narração do personagem, que é muito corrida, ele tem muito ímpeto, ele cria essas frases muito longas em que é uma ação seguida de outra ação. Então tem muito eu fiz e eu segui e eu vi, então ele foi e eu fui atrás, muito seguido um depois do outro, e então essa criação dessa imagem muito clara eu acho que não foi muito efetiva para mim. Outra coisa que eu não gostei é que por conta dessa narração muito corrida, muito séria, muito impessoal, muitos dos personagens aqui secundários não têm grande impacto. Você não se recorda muito deles. Então os 2 personagens, tem um aqui, na verdade 2 importantes, além do narrador, que são necessários para dar peso para a história, mas todos os outros são praticamente veículos de interação, algum tipo de alegoria, ou simbolismo, ou mesmo só personagens para contar uma história bizarra no meio de todo aquele panorama da vida desse narrador. Então isso, eu não fui muito fã dessa escrita muito corrida, muito ativa, em que não dá muito tempo da gente engajar, de aprofundar na psicologia, nem do narrador e nem desses personagens secundários. Porém, no 3º capítulo para frente, fica muito mais interessante, adquire uma certa calma, ele ganha um certo fôlego, e as partes bizarras, as partes pesadas, eu acho que ajudam demais a delimitar e a delinear a psicologia do narrador, que aí sim o livro fica mais engajante. Basicamente, sem dar spoiler, vai ser sobre a vida dessa pessoa que está sempre querendo se adequar, se encaixar, que ele é cheio de inseguranças, ele era pobre, vendia salsicha, ele é baixinho, e essa questão da estatura dele vai impactar em vários momentos aqui, a maioria deles cômicos, mas não como posso dizer, de uma forma muito gratuita. Também não é extremamente inteligente, mas é bem encaixado e ajuda a criar a imagem
desse personagem e justificar algumas coisas injustificáveis que ele faz. Não que justifique, mas você entende o porquê dele estar fazendo aquelas coisas. E isso eu acho muito interessante, acho muito válido. E também, assim, sem dar muito spoiler, mas o livro ele vai se passar bem na época da Segunda Guerra Mundial. No começo você não sente isso, mas daí no terceiro capítulo fica claro o que está acontecendo, que talvez exista assim uma mensagem maior de que esse personagem principal ele não está sendo escrito para representar um indivíduo ficcional, mas sim talvez um grupo de pessoas ou até mesmo uma nação inteira. Então essa alegoria eu gostei no sentido de que não fica explícito que é isso que o autor está querendo nos dizer. Mas quando a gente analisa depois e começa a remoer sobre as mensagens, sobre os eventos, começa a entender de que claramente tem alguma coisa maior aí, muito mais interessante, mais inteligente, e isso justifica a leitura. Porém, tem aquela questão de que você vai precisar aguentar as primeiras 80, 90 páginas dessa escrita muito corrida, que se isso for um problema para você, talvez seja difícil. Mas uma coisa que reforça essa recomendação é que, apesar de ser uma edição antiga, eu não sei se tem edição nova, ele não está esgotado, é muito fácil de achar em boas condições por um preço muito justo. Essa edição aqui eu comprei por R$10, se eu não me engano, então por R$10 vale demais a leitura. Então, nesse sentido, eu digo que é uma recomendação fácil. Se você está com o tempo curto, tem outros livros, é claro, que eu colocaria na frente dele. Se você quer uma pegada mais cômica, que ainda assim é inteligente, mas você não quer essa parte tão focada em temas talvez meio indigestos, eu recomendaria talvez Ruído Branco, talvez Confraria de Tolos, Ardil 22. Ardil 22 também tem uma coisa que eu acho que se equipara muito a esse livro, porque é um livro que começa com uma pegada mais leve, mais cômica, personagens meio cartunescos, meio coloridos, e daí vai adquirindo aquele ar de melancolia, as coisas vão ficando meio pesadas. Nesse sentido, é um pouco... lembra um pouco. Além disso, eu acho curioso comentar de que tem uma aparição especial aqui do autor Steinbeck, ele aparece no livro, numa certa parte, muito curioso, achei legal. Não é fantástico, mas ainda assim, eu acho que vale a pena mencionar. Então, se você já leu alguma coisa do Steinbeck, talvez essa parte, essa passagem ganhe um pouco mais assim de significado para você. E tem uma parte aqui que realmente me fez dar risada, assim, realmente tirou um sorriso meu, que é a parte da prisão, que aí realmente forma qual que é a psicologia do personagem. Eles falam, então é isso que o autor estava querendo me dizer todo esse tempo. E daí as peças se encaixaram muito bem na minha cabeça. É claro que se você for muito mais sagaz, muito mais atento, talvez você consiga pegar isso muito antes, mas ainda assim, essa parte é muito boa, é muito legal. Então, eu servi o Rei da Inglaterra. Eu acho que vale a pena explicar o título, tá? Não, na verdade eu não vou explicar o título. É uma frase que tem bastante importância, que vai aparecer bastante, vai ter um peso também muito significativo para a formação desse personagem. Então, sem dar muito spoiler, vale a pena ler, tá contextualizado. Não é um livro que você vai sair se perguntando o que foi que aconteceu. Eu saí com uma dúvida, na verdade, no final da minha leitura, porque no último capítulo tem essa imagem dos animais, que é uma alegoria que eu não consegui fechar na minha cabeça exatamente o que o autor estava querendo dizer. É claro que eu tenho a minha teoria, mas eu achei a minha teoria em si meio fraca. Talvez eu comente futuramente, caso alguém tenha interesse de comentar a respeito desse livro. Não sei se vocês já leram. Se vocês já leram, o que vocês acharam de Eu Servi o Rei da Inglaterra? O que vocês acham dos outros livros do Rabal? Se vale a pena serem lidos? E, independente de tudo isso, Companhia das Letras, por favor, lancem Uma Solidão Ruidosa. Eu tô querendo demais ler esse livro, tenho muita curiosidade de ler essa obra dele. Então, Bohumil Hrabal, esse autor tcheco que, para ser bem sincero, eu acho que eu me diverti mais lendo esse livro do que lendo A Sustentável Leveza do Ser, se for para comparar o autor tcheco com o autor tcheco. Por enquanto, a minha impressão dele em relação ao Kundera tá mais positiva. Não é nenhum Kafka, mas ainda assim, fica a dica.